Olá pessoal, tudo bom? Vamos gravar mais um vídeo. E uma coisa que é interessante, às vezes nós ficamos pensando, isso a maioria dos crentes que não têm acesso a esse tipo de informação, às vezes se questionam pensando o seguinte: por que existe tantas traduções? E por que uma tradução é diferente da outra? Chega a ser interessante quando se vai fazer a leitura, né, a leitura responsiva, e que o orador ou quem está dirigindo o trabalho, ele pede que o auditório ou a igreja acompanhe ele na leitura. E se você reparar, quando esse tipo de leitura é feita, parece a Torre de Babel. Ou seja, parece que cada um está falando uma língua. Às vezes um está terminando o texto, outro está lá no começo, outro está lá no meio do texto. Há um desencontro total e ali parece que estamos em Babel. E aí o crente pergunta: mas por que tantas traduções e por que essas traduções são diferentes uma das outras e elas não se equivalem nas traduções? E quando eu era novo convertido, e eu não entendi essa questão, fui entender essa questão quando eu comecei a estudar. Então, os tradutores, eles usam duas abordagens para fazer a tradução bíblica. E a diferença de traduções está exatamente na metodologia que os tradutores vão usar para fazer a tradução do texto. E aqui eu não vou pontuar qual é a melhor tradução ou qual tradução é mais fiel. O ponto aqui é só esclarecer por que há diferença entre uma tradução e outra, né? Por que existe diferença entre uma Bíblia e outra? Por que existem Bíblias que, por exemplo, você vê partes de palavras suprimidas e até frases inteiras suprimidas? Então, meu ponto aqui é só explicar essa diferença. Depois, em um outro vídeo, a gente pode até falar sobre quais são as vantagens e as desvantagens desses dois tipos de abordagem de tradução. Mas o ponto aqui é só esclarecer por que há essa diferença de tradução e de traduções entre os textos, a Bíblia, e quando a congregação se reúne para ler, todo mundo não consegue fazer uma leitura harmoniosa. Por isso que algumas igrejas elas preferem adotar uma tradução, um tipo de texto, para que quando for ler, todo mundo leia um texto unificado. Então, por que existe essa diferença? Ela existe por conta do método que é utilizado na tradução. Então, basicamente, os tradutores eles usam dois métodos aí para fazer a tradução. E os métodos são esses: a equivalência formal e a equivalência dinâmica. Então, cada tradutor ele vai optar por um desses dois métodos. E também pode dar uma diferença também na questão do texto que ele é utilizado. Tá? Então, nós temos aí o texto eclético e o texto recebido. Como esse não é meu objetivo tratar nem do texto eclético, nem do texto recebido, eu vou encaminhar você para o canal do Adolfo Euclair. Então você vai entrar lá no canal do Adolfo Euclair e lá ele vai explicar essa diferença de texto recebido e texto eclético. Também você pode entrar no canal do professor Euler, também, que vai trabalhar essa questão. Você pode também entrar no canal do Tiago Santana, o Tiago Hebraísta. Também você pode entrar no canal do Samuel. Então eles vão trabalhar
essas questões todas aí, de texto recéptos e texto eclético, que na hora da tradução vão se optar por um desses dois textos também, que também vai dar uma diferença aí nas traduções. Mas o ponto aqui é método utilizado nas traduções. Então você já tem uns canais aí que você deve entrar lá, ouvi-lo, a cada um deles, que eles vão estar explicando essa questão do texto recebido, do texto eclético e outras questões mais aí que vai ajudar você a compreender um pouquinho mais. Então minha questão aqui só é essa, só fazer você entender por que existe diferença entre uma tradução e a outra. Justamente por isso, porque cada tradutor ou cada sociedade bíblica, ela usa um método diferente uma da outra. Então, o que é o método de equivalência formal? Então, nesse método, o que é feito? O tradutor, ele vai se preocupar em ser fiel ao máximo possível à estrutura gramatical do texto. Então, ele vai priorizar ao máximo para que a tradução seja fiel ao que está, por exemplo, no grego. Então, isso nós chamamos de tradução formal, em que ele vai se preocupar ao máximo em trabalhar a questão da estrutura gramatical do idioma original e vai priorizar ao máximo para que essa tradução ela seja uma tradução precisa, ou seja, que a mesma, como que se você estivesse lendo, por exemplo, no texto original. Depois nós vamos ler alguns textos bíblicos aqui, em algumas traduções, e você vai sentir que há uma diferença entre uma tradução e outra. Então, o tradutor que trabalha usando o método da equivalência formal, a preocupação dele basicamente são essas. Então, ele vai priorizar a estrutura gramatical do texto ao máximo, do texto original, tá? Ele vai procurar ser preciso nessa tradução, então ele procura a fidelidade do texto, então ele procura a fidelidade da tradução e ele vai priorizar o autor bíblico. Então, na tradução formal, o tradutor ele está preocupado em ser fiel ao autor bíblico, ou seja, aquilo que ele quis dizer dentro do texto, ele vai procurar ser fiel na sua tradução, deixar claro aquilo que o autor quis dizer. Então, a preocupação dele não é facilitar a leitura para o leitor final, mas é ser fiel ao máximo ao autor original, verter do original, do grego, por exemplo, na tradução de forma que aquilo que está sendo passado, por exemplo, para o português, seja aproximado àquilo que está no grego. Então a preocupação do tradutor que trabalha com o método formal é traduzir esse texto de forma fiel, priorizando o autor e não o leitor. Então por isso que nós pegamos as traduções mais tradicionais, elas são um pouco difíceis, ela tem algumas palavras difíceis até para nós compreendermos no nosso idioma, e para nós entendermos ela, o que nós temos que fazer? Nós temos que recorrer aos dicionários, nós temos que recorrer aos dicionários bíblicos, dicionários teológicos, até o dicionário português, para eu poder compreender algumas palavras que é usada ali no texto. Tá? E então, o tradutor que trabalha com método formal, a preocupação máxima dele é verter do original para a tradução aquilo que o autor original ele quis dizer. Então ele não está preocupado em acomodar o texto ao leitor, mas ao contrário, o leitor é que tem que se acomodar ao texto dentro desse método formal. Ou seja, o leitor vai ter que estudar, pesquisar, para ele poder compreender aquilo que está escrito no texto ali. Então isso é a tradução formal. Então, é aquela tradução quase palavra
tradução quase que palavra por palavra, verbo por verbo, é quase ipsis literis. Tá? Então ele vai ser fiel ao máximo à estrutura gramatical, à fidelidade do texto, ele vai se preocupar ao máximo com a intenção autoral. Então isso é o método de equivalência formal. E depois eu vou dar a relação das Bíblias que nós temos no Brasil hoje, que trabalha com o método formal, em que a grande maioria prefere, apesar que hoje nós temos muitas traduções que facilitam muito a leitura do leitor, para que ele possa compreender o texto. Então o que é equivalência formal? Equivalência formal é o tradutor preocupado em ser fiel à estrutura gramatical do texto grego, no caso do Novo Testamento, mas no hebraico também é a mesma forma, e ele vai se preocupar ao máximo com o autor, ou seja, na tradução ele vai trabalhar de tal forma que ele possa colocar no texto aquilo que o autor quis dizer. Então ele não vai acomodar o texto ao leitor, mas é o leitor que vai ter que se acomodar ao texto para poder entender o texto. Então ele vai ter que procurar ferramentas aí, dicionários, léxicos, dicionário em português, livros de comentários bíblicos, livros teológicos, para ele poder compreender o que o autor quis dizer. Então, a equivalência formal ela está preocupada com o autor, ou seja, com a mensagem autoral. Aquilo que o autor quis dizer é aquilo que o tradutor que trabalha com o método da equivalência formal, ele quer passar na tradução. Tá? Então, isso é equivalência formal. O outro método que nós temos aí de interpretação bíblica é de tradução bíblica é a equivalência dinâmica. E essa é diferente da formal. Então, qual que é a preocupação da equivalência dinâmica, quem trabalha com esse método? Então, o que acontece? Nesse método aqui, o tradutor ele não fica preso à estrutura gramatical do texto original. Então, ele não está preso à estrutura gramatical do texto original. Então, o que acontece? Ele se permite usar o texto que não seria traduzido palavra por palavra. Então a preocupação não é traduzir palavra por palavra, mas é facilitar a leitura para o leitor final. Tá? Então, qual que é o objetivo aqui? O objetivo máximo da equivalência dinâmica é facilitar para o leitor a compreensão do texto. Então ele não vai se prender à estrutura gramatical do texto. A preocupação do tradutor que trabalha com a equivalência dinâmica é facilitar a leitura para o leitor final. Tá? Então aqui nesse caso o tradutor está preocupado em fazer o leitor entender o texto. Então o que vai acontecer? Ele vai acomodar o texto de tal forma ao leitor para que o leitor possa entender o que o texto quis dizer. Então, a preocupação daquele que trabalha com equivalência dinâmica é fazer o leitor entender o texto. Por isso que ele vai facilitar a sua tradução, ele vai facilitar a linguagem da tradução, para que haja essa compreensão melhor por parte do leitor final. Então, quando os tradutores escolhem este método para suas traduções da Bíblia, então eles estão priorizando o leitor final e não o autor. Então, essa é a grande diferença entre equivalência formal e equivalência dinâmica. Equivalência formal, preocupação é autoral, o que o autor quis dizer. Então, na equivalência formal, não é o texto que vai se acomodar ao leitor, mas é o leitor que vai ter que se acomodar ao texto. Na equivalência dinâmica, é o texto que se acomoda ao leitor e não o leitor ao texto. Ou seja,
a tradução é facilitada a tal ponto para que o leitor ele possa compreender. Então, por isso que às vezes você vê lá versos inteiros suprimidos, palavras suprimidas, palavras modificadas, para que possa facilitar essa leitura para o leitor e a compreensão do leitor. Tá? Então, isso é as traduções que nós temos aí. Então, o método que são utilizados é esse: equivalência formal, ipsis literis, certo? Quase ipsis literis, ou seja, preocupação com a estrutura gramatical, preocupação com o autor. Por isso que a leitura é um pouco mais rígida, um pouco mais pesada, um pouco mais arcaica. E na equivalência dinâmica, o que nós temos? Nós temos uma facilitação de leitura para que o leitor possa compreender a mensagem do texto. Tá? Então, essa é a diferença básica entre as duas aí. As traduções antigas, por exemplo, Martinho Lutero, quando ele traduz para o alemão, ele está trabalhando com a equivalência formal. Então, a preocupação de Martinho Lutero não é colocar uma Bíblia de tal ponto que seja facilitado para o leitor. Lutero está preocupado com o autor, qual é a mensagem que o autor quer passar naquele texto. Então, os reformadores eles vão trabalhar, na sua grande maioria, com a equivalência formal. Então, nós temos aí a Lutero, a King James também, que é traduzido para o inglês também, ela vai trabalhar com um método de equivalência formal. Então, dando prioridade à fidelidade do texto. Tá? Então, os reformadores trabalharam desta forma. Então, já que nós já entendemos o que é equivalência formal e equivalência dinâmica, vamos ver quais são as Bíblias que nós temos que é usado esses dois métodos de tradução bíblica. Tá? Então, por exemplo, quais são as traduções que nós temos hoje no Brasil que trabalham com equivalência formal? Nós temos primeiro a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Recebida, né? A Almeida Revista e Corrigida. Então, essas são as que trabalham com equivalência formal. Tá? A Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Revista e Corrigida e a Almeida Recebida. Então, são essas as traduções que nós temos aqui no Brasil hoje que trabalham com equivalência formal. Então, por isso que você vai ver que vai dar diferença de uma tradução para outra. Tá? Então, o que você tem na mão, se é a Corrigida Fiel, se é a Revista Corrigida, então você tem uma Bíblia que ela está preocupada com o autor, ela está preocupada em ser fiel à estrutura gramatical do original, e aí você que tem que se acomodar a esse texto, ou seja, você vai ter que pesquisar para você poder entender o que o autor realmente quis dizer. Então, dentro da equivalência formal, nós temos basicamente essas aqui: a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Revista e Corrigida, tá? Basicamente essas. Ao passo que na equivalência dinâmica, o que nós temos aí? A Almeida do século XXI. Na verdade, essas que eu estou falando aqui, ela é uma mescla, né? Uma mescla entre equivalência dinâmica e equivalência formal. Então, essas aqui que eu vou passar a falar a vocês é uma mescla entre equivalência dinâmica e equivalência formal. Então, quais são essas que trabalham quase que com os dois métodos ao mesmo tempo? A revista atualizada, a edição contemporânea, a Almeida revisada de acordo com os melhores textos, e aqui eu vou jogar você de novo para o Adolfo Euclair, que ele vai explicar essa questão dos melhores textos aqui, porque não é o meu objetivo aqui falar sobre esse ponto. Então você tem que ir lá no canal do Adolfo Euclair e ele vai explicar melhor essa questão aqui dos melhores textos aqui, que é a Almeida revista de acordo com os melhores textos. Então, essas são as que nós temos aí, que elas trabalham quase que com uma mistura entre equivalência dinâmica e equivalência formal. Então, quais são? A Almeida Revista Atualizada, a edição contemporânea, a Almeida revisada de acordo com os melhores textos e a Almeida século XXI. Então, elas trabalham com essas
com esses dois métodos, tanto dinâmica quanto formal. E qual então são as Bíblias que trabalham com a equivalência dinâmica? Nós temos a NVI, a nova versão internacional, a nova tradução na língua de hoje e a Bíblia Viva. Tá? Eu não vou nem colocar a tradução do Novo Mundo porque nem compensa, porque não dá nem para comparar nada. Então o que nós temos aqui que trabalha com a equivalência dinâmica? A nova versão internacional, a nova tradução na linguagem de hoje e a Bíblia Viva. Então esses textos estão preocupados em acomodar o texto ao leitor, ou seja, facilitar a leitura para o leitor. Tá? Então isso nós chamamos aí de equivalência dinâmica, e são esses aí os métodos que nós temos aí. Eu vou só citar alguns exemplos aqui para você sentir a diferença entre uma tradução e a outra tradução. Então quando você pegar uma Bíblia que elas têm as traduções diferentes, você já sabe. Ou ela está trabalhando com equivalência formal, ou ela está trabalhando com equivalência dinâmica. Tá? Eu não vou tratar aqui das questões de quais os problemas e as vantagens de uma e outra. Já remeto você lá de novo ao canal do Adolfo Euclair, ao canal do professor Euler, ao canal do Tiago Santana, ao canal do Samuel e outros fera que nós temos aí. Então lá eles vão explicar essa questão melhor para vocês. Tá? Eu posso lá na frente nós tratarmos um pouquinho dessas questões, mas vai nesses canais que eu citei para você, que você vai ter essas informações aí, tá? Então eu vou pegar uma leitura em equivalência dinâmica na linguagem de hoje, e vou pegar uma leitura na equivalência formal, que é a Almeida Revista e Corrigida. Vamos ler um texto no Novo Testamento nessas duas leituras aqui. Deixa eu ver aqui um texto para nós lermos aqui. Vamos ler Gálatas. Vamos ver a diferença entre uma e outra. E você vai sentir aí porque que dá diferença na hora da leitura, que uma é diferente da outra. Então eu vou ler Gálatas capítulo 4, versículo 25. Uma no tipo de tradução de equivalência dinâmica e a outra na tradução de equivalência formal. Eu vou ler primeiro na equivalência dinâmica, que é a Bíblia na linguagem de hoje. Tá? Então diz assim, olha: pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia, e Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Então, se você entrar no site da CBB, você vai ter lá 5 traduções, tanto trabalhando na equivalência formal quanto na dinâmica. Então perceba que na nova linguagem de hoje o texto é muito mais enxugado. Agora vamos lá na Revista Corrigida, que trabalha com equivalência formal. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Então, se você perceber, você vai ver que há uma facilitação de leitura quando você lê na linguagem de hoje. Vamos pegar um outro exemplo aqui, bastante significativo, que eu acho que eu coloquei até no meu canal esse texto, que é o texto de Tiago. Deixa eu só ver aqui, Tiago capítulo 4 e o versículo 5. Vamos ver como que é feita a tradução. Então, equivalência dinâmica e formal. Linguagem de hoje, ela diz assim, olha, na linguagem de hoje, Tiago capítulo 4, versículo 5. Não pense que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Agora, olha como está na Revista Corrigida, que trabalha no método da equivalência formal. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Então, entre as duas, qual que facilita mais a leitura e a compreensão? Neste caso aqui, a nova
linguagem de hoje. Porque, e eu gravei um texto, você pode olhar aí, e aqui o Espírito aparece em letra maiúscula, e a maioria dos crentes acha que o versículo 5 aqui está falando do Espírito Santo. Mas é impossível estar falando do Espírito Santo, até pelo contexto. Então você veja que na nova linguagem de hoje ele já colocou, e você vê que o Espírito está em minúsculo, e ele coloca: o Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Tá? Então, pessoal, isso aí é só para dar um esclarecimento a você, né, que às vezes pode ter dúvida por que uma tradução é diferente da outra. Essa diferença ela se faz por conta do método que é utilizado para traduzir. Tá? Ou é equivalência dinâmica ou é equivalência formal, e também o tipo de texto que é utilizado. Ou é o texto recebido ou é o texto eclético, também vai dar essa diferença. Na verdade, aqueles que estão trabalhando com a equivalência dinâmica, na sua grande maioria, trabalham com o texto eclético. E aqueles que trabalham com a equivalência formal estão trabalhando com o texto recebido. Tá bom? Então, essa é a minha contribuição aí para que você possa entender por que existe diferenças de traduções. Tá? E não deixe de visitar o canal do Adolfo Euclaí, do professor Euler, do Tiago, Tiago Santana, Tiago Hebraísta, e você vai ter algumas informações mais interessantes sobre essa questão de texto recebido, texto eclético, para você compreender um pouco mais, tá bom? No próximo vídeo, eu vou falar sobre Bíblia de estudo, que em sala de aula, às vezes o pessoal sempre me pergunta: professor, qual é a melhor Bíblia de estudo? Então, no próximo vídeo eu vou estar falando qual é a melhor Bíblia de estudo, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.